A Bíblia se renova a cada dia, temos alguns contextos, né, estendidos a esse processo aqui, a essa passagem do Gadareno. É uma passagem talvez muito lida em trabalhos de libertações, mas também se há uma visibilidade teológica, escatológica em cima do texto também. Talvez a outro dia, outro ver, podemos falar também sobre escatologia, não só relacionada ao Gadareno, mas há muitas passagens que há uma tipologia sobre a escatologia dentro do capítulo 5 e outros capítulos no Evangelho sobre a volta de Jesus Cristo. Nós temos visto aí, esse bombardeio Hamas-Israel, a coisa está apertando. Israel é uma nação escolhida por Deus, e a Bíblia diz assim que ele abençoa quem abençoa Israel. Então não seja maluco de ir contra Israel e proferir palavras de maldição contra essa nação. Pelo contrário, faça igual o seu pastor faz, abençoe Israel, ore por Israel, porque a Bíblia diz no capítulo 12, abençoarei os que te abençoarem. Então quer receber bênção do próprio Deus? Ore pela nação de Israel. Não é a chave, não quero falar sobre essa situação que corresponde à escatologia, mas vamos caminhar aqui. Capítulo 5 de Marcos, verso 1, Jesus está chegando, à margem do mar, a província dos Gadarenos. Verso 2. E saindo ele do barco, preste atenção, os discípulos não saíram do barco, somente Jesus. E saindo ele, por que os discípulos não quiseram sair? Estava com medo? O negócio era meio... Imagine você, vou adiantar um pouco. Os discípulos acabaram de passar pelo contexto da tempestade. Quase vieram a morte. Quase morreram. Aí Jesus entra no cenário do Gadareno. Sai do barco nada. Eu fico no barco. Jesus saiu. O texto, saindo ele do barco. Cadê os discípulos? Saiu logo ao seu encontro. Preste atenção, Jesus sai do barco, e ao sair ele do barco, sai também ao encontro de Jesus um homem que vinha dos sepulcros com espírito imundo. Olha o verso 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros. Já parou para pensar, você morar dentro de um sepulcro? O texto não dá uma clareza. Imagino eu, a alimentação desse homem era talvez o resto de composição humana. Esse homem assustava. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender. Tentaram algemar, tentaram prender, porque ele trazia medo à sociedade. Porém, o texto, verso 4, vai dizer assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. O verbo amansar não corresponde ao ser humano, só se amansa animal. A visão desse homem é tão ruim, tão precária, que o texto vai dizer amansar. E andava sempre, de dia e também de noite, sem descanso,
clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Isso aqui é muito bacana. Eu falei para a molecada sexta: diabo é servo, e servo faz o que o Senhor manda. Diabo adora, o diabo ora, e você não adora e não ora. E quando viu de longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, porque o clamor é mais que oração. Quando a oração se torna um clamor, é quando você começa a repetir várias vezes. A nossa nação está clamando por justiça na questão política. Já vem anos que o Brasil vem falando que nós queremos um Brasil longe da corrupção. Então ele veio orando, ele veio falando, ele veio clamando. E você passa a semana inteira e não tem coragem de orar. E o diabo ora. Aí você quer ter sucesso na vida? Eu preciso falar. Eu não estou aqui para entregar a chave do carro para você. Você quer a chave do carro, você entrou na igreja errada. Deus dá o carro? Dá. Mas antes do carro, Deus quer a tua alma. Que adianta te dar o carro e você entrar no inferno com o teu carro? 7, clamando com grande voz, dizia: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Peço, conjuro-te por Deus, olha, por Deus, que não me atormentes. Porque dizia: sai desse homem, espírito imundo. Isso está antes, tá bom? Verso 8 está antes do verso 7. 9. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E respondeu dizendo: Legião, porque o meu nome, porque somos muitos. 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando o monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Aí o verso 15 me chama muita atenção, tem uma aprendizagem muito bacana aqui. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, porque estava sempre nu, e em perfeito juízo. E temeram. Nunca vi uma pessoa ser liberta e você ficar com medo depois. Aí tudo bem. Aí, o verso 16, que é o que me chama a atenção. Preste atenção, diz assim, ó: e os que aquilo tinham visto, quem viu? Estavam apacentando os porcos. Então preste atenção. E os que aquele tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado. Então preste atenção. Jesus libertou o camarada e Jesus não falou nada para ele. Porque Jesus nunca vai lembrar do teu passado. E muito menos lançar o teu passado no rosto. Jesus liberta ele e está batendo papo com ele, põe roupa nele e está diante dele. Aí os pastores que viram os porcos se afogando, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. Ele ficou sabendo por boca dos outros, por causa de Jesus não.
Porque Jesus nunca vai olhar o teu passado, aquilo que você fez. Jesus vai olhar o teu coração agora e o desejo que você tem em fazer daqui para frente. Isso é muito lindo, muito lindo. Aí o verso 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território, pedindo para Jesus, vai embora. Estava tanto com medo, vai embora. A gente não quer o Senhor aqui não. Mas Jesus fez um trabalho tão extraordinário e eles estão dizendo, vai embora, a gente está com medo. Vai embora. Verso 18. E entrando ele no barco, o endemoniado rogava-lhe que fora com eles, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. Preste atenção no verso 20, que é a chave para a mensagem. E foi ele, e começou a anunciar em que cidade? Com café da tarde, que cidade? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Glória a Deus. Você que está com a Bíblia aberta, deixa aberta. O contexto do capítulo 5 está dentro do capítulo 4. Se analisarmos o capítulo 5 sem lermos o capítulo 4, temos dificuldades. E o capítulo 4 vem uma série de parábolas. E entre elas, no final, o acontecimento da tempestade. Porém, Jesus está projetando e preparando os seus discípulos, porque todo o ensino de Jesus, ele vai moldando, trabalhando com o teu coração primeiro. Jesus vai trabalhando com você para que a semente seja produtiva, para que a sua terra esteja pronta a receber a semente, porque não é só lançar a semente. Você e eu, como terra, precisamos estar no jeito certo para que a semente penetre. Então, o capítulo 4, você vai perceber que a primeira parábola é a parábola do semeador. Parábola do semeador. E essa parábola aqui, simples, Jesus até explica, talvez é uma das parábolas que Jesus explicou. As demais, Jesus deixa o ponto de interrogação, nós trazemos expectativa, mas a parábola do semeador, capítulo 4, Jesus explica. É a semente, 4 tipos de terra. A semente é a palavra, espinhos, pedras, beira do caminho e a terra boa. Cai na terra boa, produz. Cai na terra ruim, não produz. Só que Jesus está usando o capítulo 4 para falar do capítulo 5, o que vai acontecer à frente. Porque nós, eu e você, precisamos entender que a semente lançada faz parte da nossa pregação. Agora, saber qual é a terra boa, é só Jesus. Então, por isso a gente precisa lançar, pregar, ser canal de bênção. Porque você não sabe quem vai ser alcançado pela tua semente. Já parou para pensar? A pessoa que você talvez mais acha que às vezes vai se converter é que não se converte. É aquela que você menos imagina que se converteria, é aquele que aceita Jesus. Às vezes a gente tem uma surpresa. E no céu vai ser o top da surpresa. No céu vai ser bom demais. No céu a gente vai olhar e falar, tu tá aqui? Aí a gente vai olhar, mas cadê o fulano? Que fazia de tudo dentro da igreja, não veio? Porque a gente não sabe qual é a terra boa. Mas a palavra, a semente, ela tem o poder de frutificar a sua terra. Se você for terra boa, se prepara, porque vai ser uma terra produtiva. Se você for terra boa, a semente vai crescer. Se você for terra boa, a semente vai produzir, vai gerar árvore, a árvore vai gerar fruto, e alguém vai procurar você.
Aí Jesus explica a parábola e vai continuar contando outra parábola. Aí o verso 21, a epígrafe, talvez se você tenha a sua Bíblia, Jesus vai falar sobre a parábola da candeia, sobre a parábola da luz. E aqui a parábola da candeia, Jesus está explicando que ninguém coloca o velador debaixo da cama. E na cultura é bem diferente da nossa. Para nós colocar uma luz debaixo da cama, agora luz naquele tempo estava relacionada a fogo, cama, palha. Jesus está dizendo, quando você coloca a luz debaixo da cama, você está pronto para fazer um incêndio. Vou explicar, você não entendeu. Quando você esconde a luz que Cristo faz resplandecer em você, você está pronto a ser incêndio para as pessoas, provoca fogo. Jesus está explicando. Mais à frente, o verso 26, a epígrafe vai dizer a parábola da semente. Aí Jesus vai dizer como ela cresce. A gente deita, descansa, a noite vem e a gente não sabe como a semente cresce. A gente não sabe como a palavra vai ser brotada no coração de alguém e a pessoa de um dia para o outro resolve mudar o caráter, mudar a vida e viver uma vida de santidade. Você não sabe, mas de repente a pessoa começa a sentir aquele desejo, aquela vontade, e a semente crescendo. Aí o verso à frente, que é o verso 30, a epígrafe vai dizer a parábola do grão de mostarda. E preste atenção que você vai montar o quebra-cabeça já já. O grão de mostarda, irmãos, vai falar sobre a menor das hortaliças, né? Que é o grão de mostarda. E eu faço um parênteses aqui para os, vou chamar assim, os falta de fé, para não falar os ateus. Porque tem gente que usa esse texto e fala assim, pastor, Jesus errou. A menor semente é a semente do morango. Jesus errou. Não é a semente do grão de mostarda. Ô filho de Deus, pesquisa no Google em casa. Quando o morango foi produzido. O morango, para você que não sabe, é uma fruta enxertada na outra que produziu o morango. Em 1700, alguma coisinha aqui, o morango foi produzido. O morango não é fruta da terra. Você acha que meu Jesus ia dar uma bola fora? Você acha que Jesus ia errar, irmão? Para com isso. Ele, e o texto é tão bacana, quer ver? Vamos entrar, ó, o 4:31, tá aí, Paulinho, na tela? Põe aí para nós, o 4:31, é como o grão de mostarda, que quando semeias na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Jesus está falando da semente que há na terra, lá do Éden é a menor, é o grão de mostarda e pronto, final. Ele estava certo. Agora, se o morango foi inventado depois, como que Jesus ia falar uma coisa que nem existia? Então tá aí. Aí Jesus está falando do grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, já viu o grão de mostarda? É desse tamanhozinho. Mas quando você planta ele, e você começa a regar ele se torna uma árvore. Aí o acontecimento à frente do capítulo 35 é a parábola da tempestade. Parábola não, é o episódio da tempestade. E o episódio da tempestade, eles fazem uma pergunta no final. E a pergunta no final é essa assim, ó. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos passaram por isso, estão com medo de sair do barco e estão perguntando um para o outro: quem é ele? Quem é ele? Aí sai um demônio lá do fundo dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo.
Os discípulos não sabem quem é, mas o inferno sabe quem ele é. Ele sai dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porque viesse antes do tempo. E esse daqui me alegra. Nos atormentar. Ah, irmão, tem prestação de conta para o inferno e para o diabo, irmão. Ó o que o diabo está falando. Porque veio antes do tempo. Porque tem o tempo que ele vai chegar. Irmão, eu queria participar disso, mas talvez não vou participar de catar o capeta e dar um soco na orelha dele. Mas o meu Jesus tem um tempo marcadinho na agenda dele. E os próprios demônios dizendo: porque viesse antes do tempo nos atormentar, porque vai ter um tempo de tormento para os demônios. Você acha que fica de... Irmão, esse Jesus eu estava falando, não sei com quem. Você acha, irmão, você acha que o nosso Jesus agora vem como um cordeiro? Irmão, para e pensa. A igreja vai ser transladada, vai ser raptada. Para quem acredita no pré, né? E como a gente acredita que vamos ser... Irmão, na segunda volta dele, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, irmão, Jesus vem como cara para matar. Não vem pensando que ele vem como bonzinho, não. Porque Jesus não vem como bonzinho mais. A Bíblia diz que ele vem como Rei de reis e Senhor de senhores. A Bíblia diz assim que ele vem com a espada afiada. A Bíblia diz que ele vem com poder, com autoridade. Ele não vem mais como cordeiro, ele vem como leão, como leão. Aleluia. Porque a gente tem uma visão que Jesus é tão bonzinho que ele vai vir, sabe? Irmão, para com isso. Zacarias fala que depois da batalha, irmãos, 6 ou 7 meses só para recolher os corpos. Você está achando que ele vem como... Irmão, quando ele pisa no Monte das Oliveiras, o monte se racha e a terra treme. Haverá um terremoto global. O planeta Terra vai receber o impacto dos seus pés e vai tremer, e vai tremer. Ele vem como rei, ele vem com autoridade. Tem muitas pessoas por aí que falam: ah, Jesus vinha, vou fazer isso. Se Jesus voltar de novo, nós vai pintar e vai bordar. A Bíblia diz assim que o milênio será constituído com vara de ferro, irmão. Irmão, eu apanhei de vara de árvore. Já dói. Já apanhou de vara de ferro? Sua mãe usava aquela... Lembra? Hoje não pode mais. Assistência social não deixa. Mas lembra, né? Aquele pedacinho. E tem umas bichas que, olha, bate e não quebra. Ah, Jesus vem cá. Ferro. Irmão, o milênio vai ser tudo na linha, irmãos. E o mais legal de tudo isso, eu e você vamos governar com Ele. A igreja vai governar com Ele. Vai. Ele nos deu autoridade. Aleluia. Posso fazer um negócio aqui, um teatro? Você sabe que eu gosto de fazer umas coisas doidas aqui. Vem cá, 4 meninas aqui, dos jovens, rapidinho. Pode ser, vem cá. 4, eu acho que é 4. Se não for 4, pode chamar mais um. Vem cá. Aí já. Aí, isso, Débora, deixa só as cuecas aí. Vem cá. Tá, distanciamento social. Isso, aqui. Isso. Ó, eu vou trocar figurinha para você entender. Antes de trocar figurinha, eu vou usar um exemplo, só para você pegar. Quando eu dou alguma coisa, um exemplo, eu dei para o Felipe o litro de álcool em gel. Não sei se é um litro, não, é 500 ml, meio litro. Eu dei para o Felipe. E quando você dá alguma coisa para alguém, o Felipe faz o que ele quiser, não é? O problema é dele. Aí o Felipe,
Ele foi lá e descobriu que o corona acabou, foi embora. Só um. Podia também. Pensei que ia ser mais forte. Felipe descobriu que o corona foi embora. Aí o Felipe olhou assim pro Rian e disse assim: ô Rian, tô aqui o álcool para você, eu dou para você. Aí ó, deu pro Rian. Se eu chegar no Rian e falar: Rian, eu conheço esse álcool aí. Aí o Rian fala assim para mim: é o Felipe que me deu. Eu estou correto de falar: não, se o Felipe te deu é meu, então daí é meu. Isso é certo? Por quê? Antiético, não é? Pessoa do Deus Pai, tá bom? O Rian, o Adão, tá? Deus. Aí o Paulinho vai ser? Não, a Eva não, irmão, Satanás. Pior. Os irmãos já iam falar Eva, né? Se fosse a Eva, eu ia pegar a Débora, irmão. Ficava feio, né? O Paulinho é o diabo. Tá, Paulinho, brincadeira. O André é a igreja. Quando Deus cria o homem, Deus faz assim, ó: o domínio, a autoridade da terra está na tua mão. Adão, passa para ele. Ele faz: está aí, ó, na tua mão. O homem tem um domínio. O domínio está sobre o homem, a autoridade está sobre o homem. Só que o diabo vem e... porque o diabo na tentação diz para Jesus: é-me dado, foi-me dado, e eu dou para quem eu quero autoridade. Aí o diabo veio e conseguiu derrubar o Adão. E o diabo então tomou a autoridade da mão de Adão. Tomou. Aí o domínio está sobre Satanás. A autoridade está sobre Satanás. Aí o meu Jesus e o seu Jesus vem e fala: aí Jesus olha para a igreja e diz: eis que vos dou, está sobre a igreja a autoridade para poder governar novamente. A cruz foi a chave para o governo terrestre. Por isso, quando Jesus voltar, eu e você vamos voltar a governar, vamos ter autoridade novamente sobre a terra. Aleluia! O maior problema nosso, sabe o que é? A gente não sabe a autoridade que tem nas mãos. O maior problema, sabe o que é? A gente não sabe o poder que temos nas mãos. Aí a gente fica se vitimizando diariamente, achando coitadinho e o último pacote do biscoito. Quando Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, quando Ele nos deu autoridade para ligar no céu e ligar na terra. Por isso que se você não for um canal, as outras pessoas nunca serão abençoadas por você. Você precisa... Obrigado, Deus abençoe. Pode passar lá, o Dorival vai dar 100 para cada um. Então, quando Ele voltar, irmão, é a nossa vez. Eu não sei que cargo vou ter, mas ó, vai valer a pena. Voltando ao gadareno.
O gadareno, ele vai sentir e vai passar todo o processo da libertação, todo. Não quero falar sobre isso. Mas o que me chama muita atenção é que lá no finalzinho, deixa eu ver no verso 18, 5:18, ele vai dizer assim, ó: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. O demoniado está rogando, ele não está pedindo, ele está pedindo mais que uma, duas vezes, ele está rogando. E entre nós, irmãos, imagina o endemoniado, o gadareno, se tornar discípulo. Imagina o testemunho no culto, o gadareno: posso testemunhar? Já parou para pensar? Era uma ferramenta extraordinária no ministério de Jesus. Todo mundo chegando, ó, esse daqui é o gadareno. Rapaz, era tu que comia morto, tu que andava pelado, tu que se mutilava, tu que quebrava, é tu? E ele está dizendo: deixa eu ir, deixa eu ir com vocês. E Jesus está assim, ó. Aí, se a gente olhar nesse olhar, a gente fala assim: nossa, por que Jesus não deixou ele ir? Irmão, imagina você, o maior traficante da cidade, se aceita Jesus, e eu falo para ele: vai para a igreja A, fica aqui não. Não é meio fora de... O maior macumbeiro da cidade aceita Jesus, fala: vai para a igreja A, fica aqui não. Não tem um nexo, parece meio sem sentido. Só que o texto vai dizer que Jesus foi rejeitado na cidade de Cafar. Jesus foi rejeitado. Eles não deixaram Jesus entrar, vai embora. Aí o texto vai dizer assim, que Jesus diz para ele: vai anunciar para sua casa quão grandes coisas fez o Senhor e como o Senhor teve misericórdia de você. Vai anunciar para os seus. Verso 20, Paulinho, põe aí. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizeram. Aí eu digo para você, Jesus não deixou ele ir com ele. Eu imagino Jesus querendo puxar a orelha dos discípulos. Eu fazia. Os discípulos não colocaram o pé para fora do barco. Imagine Jesus: a volta promete, pau pega. Porque a coisa mais gostosa de Jesus não é a gente ser pressionado por Jesus, porque Jesus nos pressiona para o bem, nunca para o mal. Então, se Jesus muitas vezes traz uma palavra pesada no nosso coração, não é que Ele não te ama, é que Ele quer a tua mudança, que Ele quer o teu bem. Aí o demoniado, e Jesus vai fazer. Jesus entra na cidade, Jesus vai curar a mulher do fluxo de sangue, Jesus vai ter o encontro com o Jairo lá, a filha de Jairo, e Jesus vai. Só que o texto vai nos dizer um pouquinho à frente um detalhe extraordinário. Aí, abre lá, o capítulo 7, capítulo 7, um pouquinho à frente, o capítulo 7, o verso 31. A cura de um surdo e um gago em Decápolis, a mesma cidade. O texto dizia: ele, tornando a sair dos territórios de Tiro, de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins da Decápolis. Olha aí. Próximo, Paulinho, 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre. Próximo. E tirando a parte entre a multidão, diga multidão. Pegou? Não deixaram Jesus entrar em Decápolis. Só que o canal que se tornou endemoniado, o gadareno,
foi extraordinário. Jesus não entra na cidade, mas ele faz a cidade ir até Jesus. Aí Jesus, talvez uns 2 dias, Jesus está voltando. Aí quando Jesus está voltando, tem um surdo e mudo. Aí a Bíblia diz assim, ó, e Jesus vai tirar o surdo e mudo da Para quem não queria deixar Jesus entrar na cidade, agora tem uma multidão do lado dele. Sabe o que a gente aprende com isso? É que você, por mais que seja você tem capacidade para fazer aquilo que Deus deseja fazer através de você. Esse camarada poderia ir para casa, poderia construir a vida social dele, familiar, casar, poderia fazer o que for, mas ele entendeu que ele tinha se tornado um canal de bênção. E quando a gente se torna canal de bênção, irmão, o próprio Deus nos capacita para fazer e para gerar e para ser bênção na vida de outras pessoas. Se Jesus tivesse levado ele, talvez não tinha ganhado tanta alma assim, mas eu imagino Jesus dizendo, não, rapaz, o canal agora que você se tornou, rapaz, você vai dar muito lucro aí mesmo, fica aí mesmo, porque você vai passar, e aonde você passar, pessoas serão abençoadas com a tua história, com a tua mensagem, com a tua pregação. Agora entre nós, será que a tua vida é pior? E por que você não se prepara para fazer o que Deus quer? Porque você não para de ficar se vitimizando e se coloca na postura e diz, chega, se o demoniado conseguiu arrastar a multidão aos pés de Jesus, eu também consigo, Ele também me capacita, a mesma graça é dele, eu também posso, eu também eu vou fazer. Aleluia! É tempo da gente parar, irmãos, porque o maior tempo de ação do Espírito Santo e de capacitação, como está lá, é o nosso tempo, é a última hora. Por isso que o Espírito Santo deseja nos capacitar com ousadia, com virtude, com autoridade. Para de ficar se vitimizando, para de ficar falando que o pastor não olha para você, para de ficar falando que você é tatinho, que é tatinha. Se põe de pé, se levanta com autoridade. Chega com isso, é hora de colocar de pé, chega e dizer, o Senhor está comigo, eu vou avante. Deixa o diabo ficar se vitimizando, ele sim precisa se vitimizar. Pastor, e para terminar, como eu posso entender que eu tô sabe, perdido no tempo? O apóstolo Pedro, na primeira carta, explica isso. Vamos lá no finalzinho, o último verso. 1 de Pedro, bem no finalzinho. A carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. 1 de Pedro 3, 9. E eu vou encerrando aqui. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Não quero comentar isso, mas olha o que o Pedro está dizendo. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Pastor, o que é bem dizer? Abençoar. Aí ele vai dizendo, sabendo que para isso foste. Então você não foi chamado para ficar amaldiçoando, você foi chamado para abençoar. Então para de ficar se vitimizando, porque a tua vitimização é uma maldição sobre você. Quando você fala, eu não consigo, eu não passo, eu não faço, eu não sou, você está se auto-amaldiçoando. E Pedro está dizendo, eu fui chamado, você foi chamado para abençoar, para abençoar.
Por isso, muitas vezes o diabo tem mais prazer em usar a nossa boca do que ele mesmo atuar por aí. Porque a nossa boca, e Tiago vai falar lá na frente sobre isso, que a nossa boca ela não pode ter duas fontes: águas doces e águas amargas. Porque a gente é uma fonte, Jesus disse isso, rios de águas vivas. Então você não pode ser água amarga ou água doce, é uma ou outra. Então a tua boca ela tem que ter um sentido. Então a gente ficou muito tempo amaldiçoando, e é tempo da gente começar a ser capacitado para abençoar. Quer ver exemplo? Nossa nação é corrupta, os nossos políticos só roubam. A minha boca está falando isso. Aí o diabo usa a autoridade, porque eu não falei que a autoridade está sobre a igreja? Então quando você fala que a nossa nação é corrupta, o diabo está dizendo, continua falando que eu continuo roubando. Só que está na hora da gente começar a dizer, chega, o nosso Brasil agora é do Senhor Jesus. Chega! É hora de mudar, Satanás! É hora de você começar a usar a sua boca para bendizer, para abençoar, para prosperar, para profetizar. E o diabo vai ter que obedecer. Agora, quantos de nós não estamos presos em palavras? Quantos de nós não estamos presos em maldições? Amaldiçoamos o trabalho, amaldiçoamos o nosso casamento, amaldiçoamos os nossos filhos. Mas Jesus está dizendo, eu estou te capacitando hoje. Eu estou abrindo a tua mente hoje. Eu estou te catando pelo colarinho hoje, para mudar a tua língua, para mudar a tua boca, e fazer você ser canal de bênção. A gente não percebe, a gente foi colonizado dentro de um contexto religioso, e a gente acha que tudo é ruim. A política é do diabo, não sei o que é do diabo, o carro quebrou, é o diabo, o prato caiu, é o diabo. Bom, o prato caiu porque estava a louça molhada. Às vezes, irmãos, o diabo não tem dificuldade nenhuma de entrar dentro da sua casa, porque a tua palavra amaldiçoa tanto o teu lar, que o diabo já fez ninho lá dentro. Mas hoje você vai voltar para casa sarado. E quando você for abrir a boca para maldizer, o Espírito Santo vai gritar na sua orelha e falar, cala a boca. Você vai agradecer, você vai abençoar. Aleluia. Eu sinto Deus falando com a gente hoje aqui. Para de lançar palavras de maldição, para de lançar palavras de contrárias. É tempo de começar a dizer, não, não, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus é fiel, vai acontecer, Ele é fiel. Quanto tempo, irmãos, a gente ficou preso nisso? Quanto tempo se passou? A gente está 20 anos, na caminhada com Jesus, 20 anos, alguns aqui é mais. E a gente, sabe, preso nas nossas palavras. Irmãos, a autoridade está conosco, com a igreja. Jesus na cruz nos deu a autoridade de volta. Quando Ele vence, Ele diz, é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo dela. E Ele passa esse poder a nós. Nós temos autoridade, a autoridade está sobre você, sobre mim. Mas quando a nossa vida não é canal de bênção, nós só vamos produzir maldição. Aí você entende que as pessoas estão ao teu lado e não conseguem ser beneficiadas com você, porque você está sendo um canal cheio de lama, entupido, de porcarias. Aí Jesus vem nessa noite capacitar a gente, pela graça, pela graça. Meu Deus, como a gente foi enganado, como a gente foi levado.
Então você vai entrar dentro do seu barraquinho lá e vai dizer: meu barracão é uma bênção. Ah, meu Deus. Aleluia. A gente tem autoridade, irmãos, para abrir lá. A gente tem autoridade para fazer o céu se abrir. E a gente tem autoridade para fazer o céu se fechar. A gente tem autoridade para amaldiçoar. A gente tem autoridade para abençoar. O texto, tem um texto bíblico que não me recordo agora o momento, que a Bíblia diz assim que se perdoares os pecados serão perdoados. Qualquer dia eu até falo sobre isso. É um escândalo, né, para a nossa religiosidade. Um escândalo. Tem que preparar o coração de vocês para receber isso. Mas nós temos autoridade de perdoar os pecados. Ah, pastor, mas como assim? Não é só Deus que perdoa os pecados? Sim. Então o que o senhor está falando? O texto está dizendo, quando Jesus está dizendo que sobre Pedro, que receberia autoridade para perdoar dos pecados, é que quando as pessoas entram de fora e entram para dentro deste lugar, e muitas vezes pessoas que nos aborreceram, fizeram mal para nós, o nosso perdão gerará perdão divino sobre eles, porque nós somos a igreja unida. E não existe meio de um ficar contra o outro, um contra o outro. Por isso que o maior propósito do diabo é colocar você contra eu e eu contra você. Porque nós dois contra o outro só vamos maldiçoar um ao outro. Mas como o diabo se vê a aliação da igreja, a nossa unidade, irmãos, o diabo não pode fazer mais nada, porque a igreja nasceu para vencer. Se coloca de pé, por favor. Glória a Deus. Não há ferrolho, nem pó que se diante não há nem que fiquem. A tempestade se acalma na voz daquele, pois tua paz